pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio. PET de número 3, atividades da semana de número 2, que se encontram aí a partir da página 29 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Observe o panorama a seguir e responda ao que se pede. E aí ele mostra, né, um código, um gráfico, uma expressão e uma tabela. Na letra A ele está falando assim, ó, qual é a lei da função? A lei da função, pessoal, é essa expressão que está aí, olha. Então, para responder a letra A lei da função vai ser aí, ó, a expressão f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Beleza? Na letra B, escreva o domínio da função, o contradomínio da função e a imagem dessa função. Então, letra B, ó, domínio da função, o contradomínio, né, vou colocar aqui, ó, contradomínio da função e a imagem da função. Pessoal, o domínio são os valores de x que tornam essa sentença verdadeira, torna essa função verdadeira. São os valores de x pelos quais essa função vai existir. Tá bom? Então, quando eu falo do domínio, eu estou falando do valores de x. Uma das maneiras de você analisar o domínio é analisar esse gráfico aí, olha. Vou até colocar o gráfico aqui, olha. Observa que o eixo x, né, o gráfico faz a curva, né? Ele vai para o lado de lá e vai para o lado de cá também, né? Observa que o x aí é qualquer valor real, né? O x pode ser positivo, o x pode ser negativo. Não tem impedimento nenhum. Se você olhar aqui na função, ó, você pode colocar aqui qualquer número. Ah, professor, mas o denominador pode ser zero? O denominador não pode ser zero. Mas não tem nenhum número real que faça esse cara virar zero. Então, o x aqui, ó, por causa desse quadrado, o x você pode colocar qualquer número. Se o x pode ser qualquer número, então quer dizer que o domínio dessa função é real. Qualquer número real. Contradomínio. O contradomínio pode ser qualquer número também. Sem restrição nenhuma. Não precisa nem você ficar analisando. Contradomínio, qualquer número real. Agora, a imagem você precisa analisar. Porque a imagem são os valores que a função pode assumir, os valores de y. Dá uma olhada no gráfico. Observe que faz uma curva, né? Vai lá em cima no 1 e depois volta, olha. Observa que não tem nenhum valor nessa imagem que começa no 0, aí no gráfico, olha. E vai lá no 1, chegou no 1, volta. Quer dizer que a imagem está variando, ó. Essa imagem y está variando entre maior do que 0 e menor igual a 1. Porque ela chega lá no 1 e volta. Porém, ela nunca vai encostar no 0. Tá bom? Por que ela não encosta no 0? Porque não tem nenhum valor que você vai colocar aqui, ó, que o resultado dessa conta dá 0. Não tem. Tá? É por isso que a nossa imagem não dá 0. Beleza? Então, como é que ficaria a imagem? A imagem nós vamos colocar assim, ó. O y pertence aos reais, tal que 0 é menor do que y, que é menor e igual a 1. Então, pela curva do gráfico aí você percebe. Lembrando que a imagem são os valores do y, né? O eixo aí na vertical, tá bom? Na letra D, na letra C, complete a tabela mostrada com os valores correspondentes. Então, nós vamos completar essa tabela. Só vou colocar ela aqui para a gente poder completar, beleza? Pronto, pessoal, coloquei aqui a tabela. Nós vamos completar essa tabela para responder aí a letra C. Como é que a gente vai fazer para completar? Aqui ele já deu alguns valores de x, olha. Nós vamos lá na função e no lugar do x nós vamos colocar os valores que foram dados. Eu vou fazer o primeiro aqui para você ver, ó. Então, ó, o primeiro valor de x aqui, ó, o 1000. Então vai ficar, no lugar do x eu coloco 1000 igual, lá naquela função, hein? 1 sobre 1000 ao quadrado mais 1. Observa que vai ficar uma conta chata de fazer, né? Ó.
1000 ao quadrado é 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão. Então isso aqui ficaria 1 sobre 1 milhão e 1. Então para ganhar tempo você já joga isso na calculadora, porque vai ficar 1 dividido por 1 milhão e 1, vai ficar muito chato de fazer esse negócio. Então já joga na calculadora. O resultado disso aqui, ó, vai dar, ó, só para você ter ideia, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 9 e aqui ele continua. Então dá um número com muitas casas, né? O PET escolheu aí uma função bem chatinha para a gente fazer. Então, usar a calculadora mesmo, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, completando a tabela aí, né, os valores de y para o x1000, você vai e coloca aqui na frente, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 9. Pronto. Se o x for 100, a mesma coisa, ao invés de ficar 1000 ao quadrado, vai ficar 100. Então 100 ao quadrado é 100 vezes 100 mais 1, beleza? Então eu já vou colocando aqui os valores, você só monta aí se você quiser montar, porque vai ficar muito chato, porque são números chatos para uma função que dá uma fração, tá bom? Então eu já vou colocando as respostas aqui, ó. Então se for 100, vai dar aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 9, 9, 9, 9. Se for 10, começa a ficar menor, né? 10 ao quadrado é 100, mais 1, 101. Vai ficar 1 dividido por 101. E 1 dividido por 101 vai dar aí aproximadamente 0,0099. Se for 4, aí já muda, né, pessoal? Aí já fica pequenininho, né? Ficaria assim, ó, se for 4, ó, 4, 1 sobre 4 ao quadrado mais 1. Ou seja, 4 ao quadrado é 16, mais 1 é 17. Agora, 1 dividido por 17 também vai ficar chatinho. Você pode colocar em fração ou colocar decimal. Eu vou colocar tudo decimal, beleza? Esse 1 dividido por 17, ó, vai dar aqui 0,588. Se o x for 3, vai dar aqui 0,1. Se o x for 2, vai dar 0,2. Se o x for 1, vai dar 0,5. Se o x for 0, aí ficou fácil. Esse aqui é 0, ficou 1 sobre 1, que é 1. Observa que quando for negativo, a resposta dos negativos vai ser a mesma dos positivos. Por que vai ser a mesma? Por causa desse quadrado, olha. Pensa aqui, menos 1000. Menos 1000 ao quadrado vai ficar mais 1 milhão. Esse quadrado torna esses negativos aqui, o resultado, tudo positivo. Então é só você pegar essas mesmas respostas e colocar aqui. Beleza, pessoal? Então, para esses valores de x, se for menos 1, ó, é a mesma resposta do 1, que é 0,5. Se for menos 2, é a mesma resposta do 2, que é 0,2. O menos 3 é a mesma resposta do 3, 0,1. O menos 4 é a mesma resposta aqui do 4, ó, 0,588. O menos 10 é a mesma resposta aqui do 10, ó, 0,0099. O menos 100, a mesma resposta do 100, 0,00009999. E se for menos 1000, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 9. Pronto. Então vai dar as mesmas respostas por causa do quadrado. O quadrado pega o número negativo e o resultado é positivo. Beleza? Vamos fazer a letra D. É o tempo de apagar aqui. Vamos lá. Na letra D, dado x igual a 0,001, qual é o valor do y? É muito parecido com o que nós fizemos na letra C. Nós preenchemos aquele quadro, não foi? Substituindo os valores de x na função. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou pegar o x e vou colocar aqui na função o valor dele, ó. Então vai ficar aqui, ó, f de 0,001, ó, 0,001 ao quadrado mais 1. Observa, pessoal, que é um número chato, né? Então, continua usando a calculadora aí. Eu já vou colocar até a resposta aqui, ó. Lembrando que esse f de 0,01 é a mesma coisa que o y, né? Então, a resposta aqui, ó, já vou pegar, vai dar 0,999, ó, vai dar um número aí com vários 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, pronto. Ou seja, muito próximo do 1. Lá no gráfico, né, que ele trouxe aí no PET, você percebe quando dá
esse número aí, ele aproxima muito do 1 lá em cima na curva, olha. Só você olhar no gráfico, ó. Aqui, ó, 0,001, ou seja, muito próximo do zero. O gráfico se aproxima lá em cima do 1. Você pode observar aí no gráfico. Ou seja, muito próximo do 1. Não chega no 1, mas é muito próximo dele. Beleza? Na letra E. E se o y for 1 sobre 82? Quanto que vai ser o x? Aí muda um pouquinho, né? Ó. Então, na letra E, o y é 1 sobre 82. Quanto que vai ser o x? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar a função e igualar a 1 sobre 82. Porque o y é a mesma coisa que f de x. Então eu pego essa função, ó, 1 sobre x ao quadrado mais 1 e igualo a 1 sobre 82. E vou resolver isso aqui. Se eu multiplicar cruzado, ó, x ao quadrado mais 1 vezes x, é x ao quadrado mais 1. Igual 1 vezes 82 é 82. Eu tenho uma pequena equação de segundo grau. Vou pegar esse 1 e vou passar para o lado de cá. Ó. Então, x ao quadrado é igual a 82 menos 1. X ao quadrado, 82 menos 1 é 81. Para tirar esse quadrado aqui, faz raiz quadrada do outro lado. Ó. Então, x é mais ou menos raiz de 81. Lembrando que é uma equação de segundo grau, né? Então, eu tenho o mais e o menos, hein? Então, o x é mais ou menos raiz de 81 é 9. Então, para esse y aqui, tem dois valores de x. O x é menos 9 ou o x é igual a 9. Lembra lá na tabela que nós completamos da letra C? Eu falei com vocês o resultado dos números negativos seria o mesmo do positivo? Olha aqui, ó, o resultado do negativo vai dar o mesmo que o do positivo, que é 1 sobre 82, tá bom? É por causa dessa curva. Essa curva aí, ela é simétrica, os dois lados. Então, para um x de um lado e para um x do outro, o valor do y vai ser o mesmo, tá bom? Na letra F, vamos pegar aí na letra F, olha. Dado o y igual a 0,1, quanto que vale o x? Pessoal, lá na tabela, nós já preenchemos a tabela. Se você pegar lá o x3, nós encontramos o y 0,1. Então, para responder esse cara aí, ó, da letra F, ó, para o y igual a 0,1, quanto que vai ser o x? Vai ser 3. E também, olha na tabela, o menos 3. Porque são dois valores. Então você já tem essa resposta lá na tabela, beleza? Se você quiser fazer o cálculo detalhado, é só fazer do jeito que a gente fez aqui, ó. Pega a função e iguala a 0,1. Mas não precisa, né? Porque nós já fizemos isso na tabela. Tá bom? Agora, e para o x igual a 0,9? Na tabela nós não temos isso. Então eu vou fazer, ó. E para o y, perdão, o y igual a 0,9. Quanto que vale o x? Aí nós vamos pegar a função e igualar a 0,9. Ó, então vai ficar assim, ó, 1 sobre x ao quadrado mais 1 igual 0,9 eu vou preferir deixar em fração, hein? A fração dela é o quê? É 9 décimos, tá? Então eu prefiro fração. Multiplicando o cruzado aqui, ó, x ao quadrado mais 1 vezes 9, ó, 9 vezes x ao quadrado é 9x ao quadrado. Mais 9 vezes 1 é 9. 1 vezes 10 é 10. Vou pegar esse 9 e vou passar para o lado de cá. Então, ó, 9x ao quadrado é igual a 10 menos 9. 9x ao quadrado é igual a 1. Pega esse 9 que está multiplicando e passa para cá dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 1 sobre 9. Para eu tirar esse quadrado aqui, o que eu tenho que fazer? Vai ficar parecido com o que nós fizemos aqui, ó. Tirar o quadrado, mais ou menos raiz do outro lado. Então, para eu tirar esse quadrado aqui, ó, vamos continuar aqui. Então, x é igual mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 9.
Isso vai dar mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, para esse camarada aqui, pessoal, ó, letra F tem esse, tem mais um, né? Para esse camarada aqui, C 0,9, tem dois valores de x. Quais são os dois valores de x? O x é igual a 1/3 ou o x é igual a menos 1/3. Ou ele é positivo ou ele é negativo. E o resultado daria 0,9. Aí ainda na letra F ele pergunta, e para o y igual a 2? O que vai acontecer, ó? A última parte da letra F. Para o y ser igual a 2, quanto que vai dar o x? Observa que o gráfico vai lá próximo do 1 e volta. Ou seja, o gráfico não chega no 2. Quer dizer que não tem valor de x que faz com que essa função dê 2. Se você quiser fazer a conta, vamos fazer para te mostrar, ó. 1 sobre x ao quadrado mais 1 é igual a 2, não é? Vou multiplicar cruzado, ó. X ao quadrado mais 1 vezes 2. 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. 2 vezes 1 é 2. E 1 vezes 1 é 0. Passa esse 2 para o lado de cá, ó. 2x ao quadrado é igual a menos 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado menos 2, que divide 2, vai dar menos 1. Para eu tirar esse quadrado aqui, eu faço raiz aqui. Porém, esse número é negativo, né? Olha como é que ficaria, pessoal, ó. Mais ou menos raiz de menos 1. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe. Então, pelo gráfico da questão, você já poderia responder. Não tem nenhum valor de x pelo qual o y é igual a 2. Então, a resposta aqui, ó, não existe. Beleza? Nenhum valor de x que torne o y igual a 2. Tranquilos? Vamos fazer a questão de número 2. Vem comigo. Questão de número 2. Considere o seguinte gráfico de uma função definida por partes e responda. Então, pessoal, eu desenhei aqui o gráfico, olha. É um gráfico que tem vários pedaços, ó. Esse pedaço, esse, depois sobe, desce, ou seja, várias partes, né? Por isso que é chamado o gráfico de uma função definida por partes. Letra A. Qual é a lei da função y igual a f de x para o intervalo 0 menor ou igual a x menor igual a 4? Ou seja, nesse intervalo aqui, ó, em que o x está entre 0 e 4. Pessoal, que intervalo é esse, ó? No gráfico, é só você olhar aqui, ó. É esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo, o gráfico é isso que tem em vermelho, ó. Qual que é a função desse pedaço? Ou seja, dessa primeira parte, ó, do 0 ao 4, ó, esse pedaço, x. Então eu vou olhar a parte vermelha. Quero te chamar a atenção para alguns elementos aqui, para você não perder tempo fazendo muito cálculo. Aqui, olha, o x é 2 e o y é 2, ó. Vou escrever algumas coisas aqui, ó. x2 e o y2, ó. Aqui, ó, x4 e o y também é 4. Se você olhar aqui, ó, o x é 1 e o y é 1. O que eu estou querendo te mostrar? Que nesse intervalo, o valor do x é igual ao valor do y. Se o valor do x é igual ao valor do y, isso quer dizer que a função de x é igual a x. Ou simplesmente você pode colocar y igual a x, tá bom? Então essa é a função para esse intervalo. Agora vamos olhar o outro intervalo, ó. O x está entre 4 e 7. Onde o x está entre 4 e 7, ó? Esse pedaço aqui, ó. Vou até colocar aí o 7, ó. Aqui, sabemos que aqui é 7, né, ó? Então, onde é 4 e 7? Tá aqui. Aí eu vou olhar lá no gráfico, na parte vermelha, ó. Observa que é uma reta constante. Todo valor aqui é igual, olha. A reta não está nem crescente, igual essa, e nem decrescente, está constante. Aí eu vou olhar aqui na frente, ó. O resultado é 4, não é? Isso quer dizer que essa é uma função constante. É uma reta paralela ao eixo x. E todos os valores aqui, ó, dá 4, ó. Se o x for 4, o y é 4.
Se o x for 6, o y é 4. Ó. Os pares ordenados ficariam assim, ó. 4 e 4, 6 e 4. Se o x for 7, o y é 4. Observa que o x muda o valor. O x mudou, ó. 4, 6, 7. Se você pegar o 5 aqui também, ó. Se o x for 5, o y é 4. Beleza? Então o x ele muda o valor. Porém, o y permanece 4. Que tipo de função é essa? É uma função constante, f de x igual a 4. Para qualquer valor que você pensar no x, dentro desse intervalo, né, que vai do 4 até o 7, o y sempre vai ser 4. Tá bom? Então, essa é a função para esse segundo intervalo. Na letra B, qual é a imagem da função? Pessoal, o que é imagem? Imagem são os valores do y. Então, ó, na letra B aí, ó, imagem da função. Aí você vai olhar no gráfico. Quais são os valores de y aqui nesse gráfico? Olha, aqui, ó, começa aqui no 0, ó, 1, 2, observa que a reta é crescente, aí depois vai aqui, cresce, chega até no 8, né? O menor valor do y é o 0, é aqui embaixo. O maior valor do y é o 8. Quer dizer que a imagem são valores reais que vai do 0 até o 8. Então eu posso escrever assim, ó. A imagem é y pertence aos reais, tal que o 0 é menor igual a y, que é menor igual a 8. O que eu estou falando? Ó? Que vai do 0 aqui até o 8 aqui, que é o maior ponto, tá bom? É uma maneira de escrever a imagem. Professor, tem outra maneira? Tem. Você pode usar como intervalo. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. Intervalo fechado no 0 e no 8 também fechado. Então são maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Beleza? Letra C. Determine f de 14. Então vamos por partes aqui, ó. F de 14. O que é o f de 14, pessoal? Esse 14 aqui é o valor do x. O f de 14, ou seja, é a função do 14. Quanto que vale o y para ele? Então eu vou lá no gráfico, ó. Achei o 14? Vou lá em cima, onde encontra o gráfico. Encontrou aqui, né? Aí eu vou lá na horizontal, ó. Ó, o f de 14 é 6. Então, f de 14 é 6. Não tem que fazer conta, é só olhar no gráfico. A segunda coisa que pediu aí, olha. F do f de 14. Pessoal, olha aqui. Quanto que deu esse cara aqui, ó? F de 14. Deu 6, não é? Então você pode trocar isso aqui dentro pelo 6. Então f de 14 é a mesma coisa que f de 6. Estou trocando o f de 14 pelo 6 que nós encontramos. Agora ficou f de 6, ou seja, função do 6. Vou lá no gráfico e olho o x6. x6 está aqui. Agora eu vou olhar lá na horizontal onde ele encontra o gráfico. Ó. Encontrou aqui, o resultado deu 4. Então, isso, a resposta é 4. Aí ele pediu aí f do f de 14. Ó. Faz uma sopa de letrinha. Ó. F do f de 14. Ó, tomar até cuidado para fechar esses parênteses aqui. Ó. Bom, quanto que dá isso? Presta muita atenção. Esse f de 14, ó, f de 14, tá ele aqui, ó, f de 14. Quanto que ele vale? Ele vale 4. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar 4. Aí vai ficar desse jeito, ó. Aí fica mais fácil a leitura, ó. F para x igual a 4. Aí eu vou lá no x4, ó. Aqui é o eixo x, né, ó. x4. Vou subir até o gráfico, até a linha vermelha, ó. Subindo até a linha vermelha. Cheguei nesse ponto, aí eu vou na horizontal. A resposta deu 4 também. Então, f de 14 também dá 4. Beleza? Letra D. Quantos elementos tem esse conjunto? Olha, o conjunto A, ele escreveu desse jeito, ó.
O primeiro elemento é o 0, é o 10. Depois ele colocou f de 10. Depois f de 10. Depois f de 10, ó. Esse aqui, Aí ele colocou ponto e vírgula e colocou uma reticências aqui, olha pessoal. Quer saber quantos elementos tem esse conjunto A? Então vamos por partes aqui. Vou te chamar a atenção que tem uma reticências. O que quer dizer a reticências? Quer dizer que tem infinitos números, né? A reticências quer dizer que não acaba. Então quantos elementos tem aqui? Tem infinitos. Se perguntar quais elementos, aí nós vamos escrever os elementos, ou pelo menos alguns deles, né? Porque essa reticências, ó, tá aí o reticências, me indica que esse conjunto A tem infinitos elementos. Então a resposta, quantos elementos tem esse conjunto? Resposta, infinitos. Beleza? Você vai perceber que vai repetir elemento. Por exemplo, ó, o f de 10. O f de 10, você vai vir aqui e vai encontrar aqui, ó, vai dar 6. Ou seja, isso aqui vai dar 6. Na hora que você fazer f de 10, quer dizer que aqui é 6. Então você vai fazer o f de 6. Aí o f de 6, ó, vai dar 4, ó. Então esse aqui já dá 4. Aí aqui é 4, não é, ó? Aí vai ficar f de 4. Quanto que é o f de 4? O f de 4 também é 4. A partir daqui vai ficando dando 4. F de 4. Daqui pra frente vai tudo dar 4. Vai ter infinitos elementos, porém, daqui pra frente, ó, tudo é 4. Beleza? Ou seja, o 10, o 6 e infinitos números 4. Mas é infinitos por causa das reticências. Tá bom? Então a resposta, infinitos. Letra E. Para que valores de x, para que valores se tem y igual a 5? Para que valores de x o y é igual a 5? Observa que faltou aí a letra x, né? Para que valores de x se tem o y igual a 5? Bom, pessoal, aí eu vou olhar no gráfico o y. Lembrando que aqui, ó, é o eixo y. Ó, 2, 3, 4, o 5 está aqui, ó. Vou até colocar ele de vermelho, hein? Aí eu vou olhar lá no gráfico, aqui, ó. Lá no gráfico, aqui, ó, o y é 5. Aqui, o y é 5. Aqui, o y é 5. E aqui, o y é 5. Observa que eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos em que o y é 5, ó. Beleza? Agora, quais são esses valores de x? Aí eu vou descer aqui, ó. O x, deixa eu pegar aqui de vermelho para descer, ó. O x vai estar aqui, ó. Esse x aqui, ó. Esse x aqui, ó. E esse x aqui. Todos esses valores de x, o y é 5. Agora, que valor de x é esse? Pessoal, aqui, olha, alguns aqui fica bem tranquilo você analisar, ó. Aqui, ó, entre 7 e 8, aqui vai dar exatamente o ponto médio. Então, um dos valores, entre 7 e 8, eu posso colocar 7,5. Um outro valor, ó, esse daqui, ó, entre 10 e 11, vai dar o meio certinho. Por que eu sei que aqui vai dar o meio? Se você olhar aí no PET, você vai ver que tem vários quadradinhos, né? Aqui, ó, esse quadrado com esse forma um retângulo. Aqui é vértice do retângulo, aqui é vértice do retângulo. Quer dizer que esse ponto aqui é o ponto médio, né? Então, eu tenho certeza que aqui é 10,5, ó. 10,5. Aqui, olha. Aqui é 13 e 14 aproximadamente, né, ó, 13 e 14, 13,5. Esse daqui que não vai dar no meio certinho. Vai dar próximo de 14,5, né? Aproximadamente aí, vou colocar aproximadamente entre 14 e 15, aproximadamente 14,5. Uma outra maneira de fazer e achar isso aqui com perfeição
é encontrar cada uma das funções que representam essas curvas. Isso demandaria muito trabalho, né? Para fazer cada uma dessas retas, né? Cada função que representa cada uma dessas retas. E depois igualar cada função a 5. Também dá para fazer isso. Mas uma análise ali a gente já percebe os valores, né? Aqui desses valores de x. Beleza? Letra F. Para quantos valores de x se tem o f de x igual a 4? Então, ó, letra F. O f de x é igual a 4. Olha a pergunta. Para quantos valores de x se tem isso? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui, olha. O f de x é 4, ó. Esse intervalo até aqui, ó, ou seja, todos esses valores aqui. Quantos valores tem aqui? Se você olhar número real, para números reais, aqui tem infinitos números, né? Se você olhar números naturais, tem o 4, o 5, o 6 e o 7 só. Ou seja, 4, 5, 6 e 7. Se você olhar natural, então teria 4. Aqui também, ó. Aqui também dá 4. Aqui dá 4 e aqui dá 4. Observa que eu tenho todos esses valores. Como o Pet colocou assim, ó. Para quantos valores de x se tem o f de x igual a 4? Bom, é uma pergunta um tanto quanto estranha, porque ele teria que me falar se ele quer considerar o número dos naturais ou números reais. Então eu vou responder aqui considerando os números naturais, beleza? Por que eu vou considerar natural? Por causa desse intervalo aqui, ó. Aqui, ó, 4, 5, 6 e 7, tudo dá 4. Se eu te perguntar quantos números reais existem aqui dentro, aqui tem infinitos números reais. Mas números inteiros, tem o 4, o 5, o 6 e o 7. Depois, aqui também dá 4, ó. O 11. Aqui dá 4, o 13. E aqui dá 4, o 15. Beleza? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para 7 números inteiros. Tranquilo, pessoal? Então eu estou respondendo dentro do conjunto dos números inteiros. Então a letra F, resposta 4 números inteiros. 4 não, né? 7. 7 números inteiros. Letra G. Só o tempo da gente apagar aqui que a gente vai fazer a letra G, beleza? Letra G. Quantas raízes tem essa função? Raiz é todo o valor de x para o qual a função é zero. Pessoal, então a letra G aí, ó, aí é tranquilo, né? Diferente da letra F, a letra F perguntou quantos valores de x a função é 4. Eu falei para vocês, são 7 valores inteiros. Mas se você for considerar na letra F apenas números reais, aí a resposta é infinitos. Beleza? Então, na letra G eu quero raiz. Raiz é aqui, ó. O 16 é raiz. O 0 é raiz. Raiz é onde o gráfico corta o eixo x. Então eu tenho 1, 2 raízes, ó. 2 raízes, beleza? Aí diz o seguinte na H. Qual é o valor de y para o qual só existe um x, tal que o y é igual a f desse x? Então, H, qual que é o valor do y, ou seja, um desses caras, pelo qual só existe um e apenas um x que resulta nesse y? É esse camarada aqui, ó. Observa que esse camarada aqui, ó, para esse x9, só tem um y, que é o y. Então, qual é o valor do y? Resposta, o y é 8. Não tem nenhum outro valor de x que a resposta dá 8. Agora, os outros valores todos tem mais de um valor de x que dá ele. Agora o 8 não. O 8 só tem um valor de x que dá ele. Nesse caso aqui é o x igual a 9. Beleza? Vamos fazer a questão de número 3. Vem comigo. Questão de número 3. Qual é o domínio da função? Pessoal, o que é o domínio da função? Eu estou falando dos valores de x pelos quais essa função existe. Observa que é uma fração e só tem x embaixo.
Então qual que é a primeira regra para eu analisar domínio? Se ela é uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Então eu vou analisar aqui, ó. Vou pegar o denominador, ó, x ao quadrado menos 18x menos 40 e vou falar que é diferente de zero. Professor, isso vai acontecer sempre? Sim, se for fração. Todo denominador de função tem que ser diferente de zero. É a primeira condição. Nesse caso, essa não tem mais nenhum impedimento. O único impedimento ali é justamente o denominador. Outras possibilidades é se tivesse raiz quadrada. Raiz quadrada não pode ser negativo, né? Mas nesse caso é só o denominador. Então, ó, basta eu resolver isso aqui, sabendo que o resultado tem que ser diferente de zero. Então, o domínio é qualquer valor que torne isso diferente de zero. É uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, nós vamos fazer o delta. Beleza? Então, olha, vai ficar aqui, ó. O A, sabemos que é 1. O B é menos 18 e o C é menos 40, né? A, B e C. Fazendo o delta, ó. Qual que é a fórmula do delta, pessoal? Vocês lembram? Delta, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo aqui, ó. O B é menos 18. Número negativo coloca no parênteses, hein? Então, menos 18 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 40, negativo. Coloca parênteses. Então vai ficar aqui, ó. Menos expoente par vai ficar mais. 18 ao quadrado é 324. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1 é 4. Vezes 4 vezes 40, né? Vai dar 160. Então fazendo aqui, ó. 324 mais 160 vai dar aqui 484. Agora nós vamos fazer a fórmula do Bhaskara, né? Qual que é a fórmula do Bhaskara, pessoal? Ó, x, ó, menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes a. Aqui eu coloquei um igual. Aqui é diferente, né? Eu estou falando que é diferente, então eu vou colocar assim, ó. Só mesmo para a gente não confundir os sinais. Já que aqui é diferente, aqui é diferente. Beleza? Então, ó, vai ficar aqui, ó. X diferente menos, com menos, ó, menos da fórmula, com menos de 18, vai ficar mais 18. Mais ou menos, raiz quadrada de 484 sobre 2 vezes o A. Quanto que vale o A? O A é 1. Então vai ficar x diferente, né? Por causa desse sinal aqui. 18 mais ou menos, raiz de 484 é 22. 2 vezes 1, 2. Agora é só você separar o x' e o x duas linhas. Um com mais e o outro com menos. Então vai ficar 18 mais 22, vai dar aqui 40 sobre 2, vai dar aqui 20. E o outro com menos, ó. 18 menos 22 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Professor, você colocou diferente, né? Eu coloquei diferente para manter isso aqui, só para a gente não esquecer o que a gente está fazendo. Mas não tem problema nenhum você, durante essa operação aqui, ó, você colocar igual em tudo. Tá bom? Aqui é bom você deixar o diferente para você não se confundir. Então, qual que vai ser o domínio? O domínio dessa função, olha, é qualquer número real. Menos esse e esse. Tem que ser diferente desses dois. Então, menos o menos 2 e o 20. Ou ainda eu posso escrever desse jeito, ó, uma outra maneira de escrever, ó. X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente do menos 2 e o x tem que ser diferente do 20. Então, duas maneiras diferentes de escrever esse domínio. Beleza? Vamos fazer a questão de número 4. Vem comigo. Questão número 4. Considere esta função com o seu gráfico. Então, eu vou colocar aqui o gráfico aqui, olha. E a função, né, também, né? Observa que a função é raiz cúbica de x.
e o gráfico dá essa curva aí, né? Parecendo, né, tipo um S, alguma coisa assim. Aí tá falando assim, ó, que valores de x essa função aceita? Pessoal, dá uma olhada no gráfico, olha. O eixo x, o eixo aí da horizontal. O x pode ser qualquer número, não pode? Pode, ó. Se você olhar aqui na função, ó, se o x for 1, raiz cúbica de 1 é 1. Se o x for menos 1, raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Se o x for 8, raiz cúbica de 8 é 2. E se for menos 8, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. O fato daqui ser raiz cúbica quer dizer que esse x aqui pode ser qualquer número. Então, quais valores de x ele aceita? A alternativa correta, né, é a letra E. Ele aceita qualquer valor real. Beleza? Qualquer dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!